Leandro resumiu muito bem, porque a gente tem, de fato, nesse momento, grandes forças atuando em sentido oposto. Força deflacionária, pelo ganho de produtividade, a disrupção tecnológica, e que muitas vezes os índices de inflação nem conseguem capturar esses ganhos de produtividade. Mas, por outro lado, a gente também tem os bancos centrais e os governos com déficit fiscal que nunca vimos, assim, desde a Segunda Guerra Mundial, não víamos algo parecido. Em termos de injeção de liquidez aí pelos bancos centrais, também não vimos. E aí tem sempre aquela discussão, mas 2008 ficou provado que o Banco Central pode criar dinheiro, que isso não gera inflação. Mas é preciso, assim, matizar essa argumentação. Primeiro... Ulrich, só para dar um exemplo, claro, para o pessoal ter ideia da escala. A diminuição do custo de armazenamento digital caiu 99,9999% nos últimos 20 anos. Né? Só para ter uma ideia. Claro, o ganho de produtividade da tecnologia é realmente brutal. Mas, então, do lado do Banco Central, a gente vê essa liquidez toda, e a pergunta, mas isso não gera inflação? Em 2008 ficou provado que não gera inflação. Mas qual inflação? Ok que de preços ao consumidor não inflacionou tanto, e aí estão os indicadores, mas inflação de ativos, sim. A gente vê bolsa batendo recorde, vê os títulos de renda fixa batendo recorde, ouro e outras commodities também estão batendo recorde. Então, se a gente olhar pelo poder de compra do dinheiro com relação a ativos, hoje a renda do trabalhador americano compra muito menos bolsa do que comprava 20, 30 anos atrás. Então tem inflação nesse sentido. Agora, até colocando numa forma mais prática, para mostrar para os nossos telespectadores, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, porque eu quero mostrar o que a gente está vendo agora de indicadores de inflação no Brasil, para trazer para a nossa realidade. Aqui é o Índice Geral de Preços e Componentes, né, de outubro. Aqui é o IGPDI 10, a primeira quadricemana. E a gente tem o crescimento no mês, apenas o IGP crescendo 13,20%, que está aqui em cima, o IPA, que é índice do produtor atacado, 4% no mês, em 12 meses, quase 20% o IGP, 27% o IPA. Aí a gente começa a desdobrar matérias-primas brutas crescendo 57%, produtos agropecuários 50% nos últimos 12 meses. Aí, abrindo um pouco mais abaixo, a gente tem aqui os três componentes do IGP, né, que é o IPA, o IPC, preço ao consumidor, e o INCC, que é da construção civil. O IPC, preços ao consumidor, nos últimos 12 meses, 3,64. E aí vem aqui o Leandro e o Stormer comentaram da inflação de alimentos, quase 11% praticamente, nos últimos 12 meses. Então, de fato, temos aí uma inflação que incomoda, e como o Stormer comentou, agora a taxa de juros não protege mais contra a inflação, nem no Brasil e nem lá fora. A taxa de juros lá fora é zero, a inflação nos últimos 12 meses está 1,6%. Aqui no Brasil, Selic está 2% e a inflação já está em 13,14%. Então, como é que o investidor se comporta nesse cenário onde a inflação está alta e deve acelerar, mas o juros está correndo atrás? E os juros, somente renda fixa, não protege mais contra essa depreciação do poder de compra do nosso dinheiro. Como é que a gente se protege disso, Stormer? Cara, então, infelizmente, assim, a forma de conseguir alguma proteção é, por impressionante que pareça, tomar um pouco mais de risco. Ou seja, parece engraçado a pessoa dizer que para se proteger, ela vai ter que tomar risco. Mas o fato é que a gente chegou em um momento que, infelizmente, a renda fixa, que seria a nossa estrutura mais segura de mercado, ela não está conseguindo nos proteger de uma inflação. Então, nós poderíamos pensar em ações, eventualmente, com o processo de proteção para a inflação. Cara, eu até acho que sim, mas a gente entende que a ação é para uma parte pequena do nosso capital, tá? Não para 100%, ou mesmo 70%, ou mesmo 80% do capital, como algumas pessoas têm colocado. Então, eu acho que algumas ações podem funcionar com uma certa proteção para o mercado inflacionário, sem dúvida alguma. Eventualmente, algumas commodities também podem funcionar para isso, mas isso requer um nível de conhecimento técnico do investidor muito maior, né? O fato é que nós poderíamos também tentar algum tesouro direto com IPCA mais alguma coisa, mas como bem mencionado por ti, o IPCA não está refletindo bem a realidade da inflação em si.
né? Então, para o investidor menos ousado, IPCA mais alguma coisa poderia proteger um pouco o seu capital. Mas é uma sinuca de bico que a gente está vivendo agora. E nós ainda temos o ouro como eventual reserva de valor, uma alternativa também. Por último, basicamente, temos o dólar, né, que poderia ser uma ferramenta eventual para proteger alguma coisa, né? Vai lá, Leandro. O ouro é interessante porque se você pegar o custo de algumas coisas básicas, tipo um prato de comida para um trabalhador, uma calça, um jornal, né, fazer um mix aí de coisas básicas e trazer em 200 anos, você vai ver que o valor disso em ouro é mais ou menos o mesmo, ao longo desses 200 anos aqui nos Estados Unidos, pelo menos, né? Então, e o ouro é um ativo milenário de proteção, né, de valor. Não é por nada que fez todo esse movimento de alta e não há sinalização de mudança, de inflexão nesse movimento, ao contrário, né, dependendo do que acontecer, pode até acelerar. Eu acho que imóveis, né, sempre também foram um ativo bem interessante. Na época da hiperinflação no Brasil, eu lembro que os imóveis nem eram negociados em moeda corrente nacional, né, a negociação era toda em dólar. A mesma coisa que tem acontecido na Argentina hoje, ou em outros países como a Venezuela mesmo, onde a moeda do país perde completamente o valor, né, porque os imóveis, obviamente, apresentam uma característica de finitude, né? É o número X de imóveis disponíveis, ou até de terra, né? De espaço disponível em determinado país, em determinada cidade. Então, eles vão manter aí mais ou menos o valor, ou até aumentar o valor ao longo do tempo. E aí, no caso brasileiro, a gente tem os fundos imobiliários que devem ser estudados para ver se tem essa característica de proteção, não, porque alguns acabam não tendo tanto essa característica. Outro aspecto muito importante que a gente tem que lembrar ao nosso investidor é a importância da diversificação global, né? Especialmente num país com moeda frágil como a brasileira, a gente vai ver naquelas duas curvas que o Alexandre colocou há pouco, mesmo comendo a inflação dos Estados Unidos na escala, né, em relação ao Brasil, parece que é uma linha reta nos Estados Unidos, enquanto no Brasil a gente teve forte inflação em alguns momentos, né? Então a tendência histórica é a inflação nos Estados Unidos ser menor do que a inflação no Brasil, ou seja, você vai ter alguma proteção a mais alocando recursos denominados em dólares do que alocando recursos denominados em reais. Então, acho que é um mix de coisas, né? E eu chamo a atenção para um aspecto importante aí dos títulos brasileiros atrelados, né, à inflação. Pela forma que esses títulos são taxados, ou seja, você é taxado em cima de todo o ganho, né, e não o ganho real, o que acaba acontecendo é que numa situação de inflação maior, se isso vier a acontecer, você acaba perdendo a proteção quanto maior for essa inflação. Porque é uma forma, né, é uma segunda forma do Tesouro, ou enfim, né, das autoridades monetárias nos roubarem. Uma é através da inflação. Inflação, como dizia o Roberto Campos, né, é o imposto mais sádico aí, porque ele afeta especialmente os mais pobres. E a segunda forma de retirar valor, né, do investidor é através da taxação do ganho nominal e não do ganho real. Porque se uma parte desse ganho nominal é basicamente inflação e você taxa essa parte, conforme a inflação for subindo, menor a sua proteção com títulos mesmo aqueles atrelados à inflação, né? Então é importante lembrar isso também. Até aproveitando a deixa da diversificação global, né, nesse fim de semana agora viralizou uma notícia que uma família brasileira teria supostamente enviado 50 bilhões, com B de bola, 50 bilhões de reais para o exterior, depois de ter pago um imposto de 2 bilhões, acho que era ITCMD, o imposto de herança. Então, mostrando que realmente é necessário essa diversificação. Mas eu queria trazer o ponto que o Stormer falou, porque realmente é um cenário que nós estamos vivendo muito desafiador de como se proteger, de quais são os investimentos que dão algum tipo de retorno com segurança e com liquidez. Eu acho que no Brasil, esse conjunto de circunstâncias nós nunca tivemos. Uma inflação que está começando a incomodar, com o juro que está muito baixo, e a gente fica realmente com poucas formas de
pelo menos estacionar a liquidez para curto prazo, tendo alguma rentabilidade. Então, esse cenário de desafio realmente é importante frisar, porque nunca tivemos isso na história brasileira. Isso faz com que a gente tenha que correr mais risco, como o Stormer comentou, na Bolsa, talvez em fundos imobiliários, que é um risco diferente, mas essa diversificação de ativos e de jurisdição e de moeda, como o Leandro também comentou, isso é muito importante. Mas dentro de ações, Stormer, será que há algum tipo de papel que pode proteger mais da inflação? Alguma empresa que naturalmente estaria mais imune à inflação ou não? Eu acho uma pergunta muito boa, assim, né? Porque dentro do mercado de ações, nós temos algumas empresas que estão mais expostas a dólar, outras empresas estão mais expostas a setor de consumo, outras empresas estão mais expostas a, eventualmente, produtos relacionados às commodities que elas fazem, ou que elas trabalham. Nessa situação, talvez o setor de varejo seja um dos mais, digamos assim, ligados diretamente à situação da inflação. Tá? Então, eu guardaria meus olhos para esse setor especificamente, já que ele tem, sim, um potencial muito relacionado à inflação que está acontecendo no cenário de aumento dos preços. Eu também pensaria um pouquinho no agrobusiness, como já mencionado anteriormente. Esse é um outro setor que eu acho que tem um potencial, porque ele está atrelado muito às commodities, e como mencionado, e dentro de um mundo inflacionário, as commodities acabam retendo um pouco mais de valor em si. Então, eu olharia especificamente para esses dois setores, varejo e agrícolas. Eu queria ver um pouquinho a opinião do Leandro, até porque lá fora a gente tem mais setores, né, Leandro? Tem alguma coisa sobre isso? Infelizmente, no Brasil, você fala, por exemplo, setor agrícola tem 2 ou 3 papéis, né? Sim. Aqui tem várias empresas que estão operando nesse setor. Eu tenho chamado a atenção, não sei se vocês lembram aí, por um papel específico que eu tenho na minha carteira, que é John Deere, aqui nos Estados Unidos, está indo muito bem. Um papel que está com uma expectativa muito boa por conta desse cenário. Obviamente que nós temos aqui também, nos Estados Unidos, muitos papéis de mineração, né? Mineração de ouro, mineração de outros metais. E eu tenho aí uma visão, né, de algum soluço, alguma recuperação por parte do petróleo, né? Eu acho que o petróleo tem sido um ativo que tem sido massacrado nos últimos anos, até por conta do fracking aqui nos Estados Unidos, né? Mas o fato é que tem uma série de pressões aí que vão, em algum momento, produzir uma alta nos preços do óleo, né? A gente tem as pressões ambientais que fazem com que muitas empresas desistam de explorar campos não muito interessantes. A gente tem a exaustão natural, né, de alguns campos mais eficientes. E eu acho que em algum momento a gente vai ter aí, por conta dessas pressões, é muito difícil precisar o ponto exato, alguma pressão sobre o preço do petróleo, porque continua sendo aí o grande, né, o grande insumo da economia global, por incrível que pareça. Então, para quem está do lado aí mais agressivo, né, quem quer tomar um pouco mais de risco, eu acho que esse é um ativo que a gente tem que olhar bem de perto. Eu poderia falar aqui em tecnologia, né, porque, como a gente já falou também, talvez esse seja o trade mais óbvio da história, como está vendo essa transição da economia para uma economia cada vez mais digital. Obviamente que gigantes da tecnologia, né, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon e outras, Google, enfim, tem uma vantagem enorme, né, já estão posicionadas, já são donas praticamente dos seus mercados, e isso faz com que essas empresas sejam bem resilientes, né? A gente viu agora numa crise, numa epidemia global, as empresas crescendo de valor, aumentando vendas e assim por diante. Só que por ser tão óbvio, obviamente que isso já está no preço, né? E então muitos investidores estão pagando aí múltiplos bem maiores para essas empresas. Então, nesse sentido, eu estou, pelo menos para minha parte aí de alocação, né, de mais longo prazo, eu estou esperando alguma correção intermediária aí para fazer novas alocações nesses ativos, porque eu acho que eles estão relativamente caros.